Bem-vindos à aula 4 sobre solidificação e propriedades dos ferros fundidos. Objetivo: esta aula visa fornecer uma compreensão detalhada dos processos de solidificação dos ferros fundidos, as curvas de análise térmica e os diagramas de equilíbrio ferro-carbono, além de discutir a especificação e as características mecânicas da matriz metálica no contexto da fundição de ferros fundidos cinzento e nodular. A solidificação é o processo pelo qual um material no estado líquido se transforma em sólido à medida que perde calor. Para os ferros fundidos, a solidificação ocorre quando o metal fundido, geralmente uma liga ferro-carbono, é resfriado e atinge sua temperatura de solidificação. Durante este processo, o ferro fundido passa de um estado líquido homogêneo para uma mistura de fases sólidas e líquidas até atingir a total solidificação. A solidificação do ferro fundido é influenciada por vários fatores, incluindo a taxa de resfriamento, a composição química, a geometria da peça fundida e as condições de moldagem. O processo de solidificação ocorre em várias etapas, desde o início da fusão até a completa formação da estrutura sólida, com a precipitação das diferentes fases da liga, como grafita e ferro sólido. Resfriamento do metal fundido. O metal fundido é colocado em um molde, e o calor é retirado da peça fundida através das paredes do molde. A taxa de resfriamento afeta a estrutura e as propriedades finais da peça fundida. Convecção e condução de calor. No processo de solidificação, o calor é transferido do metal fundido para as paredes do molde por condução e, em casos específicos, por convecção no caso de moldes de areia. Superesfriamento e intervalo de solidificação. O superesfriamento ocorre quando o material fundido é resfriado abaixo do ponto de fusão, sem que se inicie imediatamente a solidificação. Esse fenômeno pode resultar em um aumento na viscosidade do líquido e dificultar o processo de formação da microestrutura desejada. O intervalo de solidificação é a faixa de temperatura dentro da qual o metal passa da fase líquida para a fase sólida. Para os ferros fundidos, esse intervalo pode variar dependendo da composição da liga e das condições de resfriamento. Durante esse intervalo, a nucleação de partículas sólidas começa e continua enquanto o metal resfria até se solidificar completamente. Intervalo de solidificação em ferros fundidos. A solidificação não ocorre em um ponto único, mas ao longo de uma faixa de temperaturas. No ferro fundido cinzento, por exemplo, a grafita lamelar pode começar a se formar a temperaturas mais baixas dentro do intervalo de solidificação, enquanto o ferro fundido nodular forma grafita esferoidal em condições mais específicas. A nucleação é o processo inicial em que as primeiras partículas sólidas começam a se formar a partir do líquido. No caso dos ferros fundidos, a grafita é uma fase importante que se forma durante a solidificação. A grafita lamelar e a grafita esferoidal são dois tipos distintos de grafita que se formam em diferentes condições de solidificação, influenciando as propriedades do ferro fundido. 1. Grafita lamelar, ferro fundido cinzento. No ferro fundido cinzento, a grafita lamelar se forma quando o ferro fundido é resfriado lentamente. A grafita assume a forma de lâminas ou flocos e é embutida em uma matriz metálica de ferro. Este tipo de grafita contribui para uma boa resistência ao desgaste e maior rigidez, mas também reduz a tenacidade do material. 2. Grafita esferoidal, ferro fundido nodular. O ferro fundido nodular é produzido através da adição de elementos nodulizantes, como magnésio, que induzem a formação de grafita esferoidal. Esta forma de grafita distribui melhor as tensões no material, melhorando as propriedades mecânicas como a ductilidade e a resistência à tração. O controle da nucleação e do crescimento da grafita é essencial para otimizar as propriedades do ferro fundido e adaptar o material a diferentes aplicações industriais. Como as curvas de análise térmica ajudam a entender a solidificação e o comportamento do material durante o processo. As curvas de análise térmica são ferramentas essenciais para entender o comportamento do ferro fundido durante o processo de solidificação. Elas fornecem informações sobre a evolução da temperatura do material fundido à medida que ele resfria, além de indicar os pontos críticos do processo de solidificação, como o ponto de fusão e os intervalos de solidificação. As curvas térmicas são obtidas por meio de dispositivos como o termopar e o calorímetro diferencial de varredura, DSC, que registram as variações de temperatura em função do tempo durante o resfriamento. Essas curvas ajudam a identificar o início da solidificação
o ponto em que o ferro fundido começa a se transformar de líquido para sólido. O intervalo de solidificação, a faixa de temperatura onde as fases líquida e sólida coexistem. A temperatura de fusão, o ponto em que o metal se liquefaz completamente. Além disso, a análise térmica permite estudar os efeitos de superesfriamento, a duração do intervalo de solidificação e as taxas de resfriamento que influenciam diretamente as características microestruturais do material, como a morfologia da grafita e a densidade de defeitos. Essas informações são vitais para ajustar os parâmetros de fundição, como a taxa de resfriamento e o controle da composição química, visando otimizar as propriedades finais do ferro fundido. Diagrama de equilíbrio ferro-carbono estável. Análise do comportamento da liga ferro-carbono em temperaturas elevadas. O diagrama de equilíbrio ferro-carbono estável é um gráfico fundamental que descreve as fases presentes em uma liga ferro-carbono, dependendo da temperatura e da composição de carbono. Este diagrama é crucial para entender o comportamento das ligas de ferro durante os processos de fusão e solidificação, pois ele nos fornece as temperaturas em que diferentes fases se formam. No diagrama de equilíbrio ferro-carbono, as áreas correspondem a diferentes fases ou misturas de fases. Austenita, uma fase sólida que ocorre a altas temperaturas, formada por uma solução sólida de carbono em ferro. Ferrita, uma fase sólida com baixo teor de carbono que se forma à medida que a temperatura diminui. Cementita, uma fase intermetálica que se forma a temperaturas mais baixas, com um alto teor de carbono. O diagrama estável mostra como a liga ferro-carbono se comporta em temperaturas elevadas e como as fases se transformam à medida que o material esfria, o que é vital para controlar a microestrutura do ferro fundido. Diagrama de equilíbrio ferro-carbono metaestável. Compreensão da formação das fases de carbonetos e grafita. O diagrama metaestável do ferro-carbono é mais relevante para o comportamento de ligas de ferro com alto teor de carbono, como os ferros fundidos. Ao contrário do diagrama estável, que assume condições de equilíbrio termodinâmico, o diagrama metaestável reflete a formação de fases metastáveis, como grafita e carbonetos. Esse diagrama é importante porque descreve as transformações da austenita em ferro sólido e a formação de grafita em ferros fundidos. No ferro fundido cinzento, por exemplo, a grafita se forma como uma fase intercalada no ferro sólido, enquanto no ferro fundido nodular, a grafita se organiza em esferoides, dependendo das condições de resfriamento e da presença de elementos nodulizantes. Classificação e normas de especificação para ferros fundidos. A especificação dos ferros fundidos envolve a definição de normas e critérios para garantir que as peças fundidas atendam aos requisitos de desempenho para aplicações específicas. As principais classificações de ferros fundidos incluem: ferro fundido cinzento, caracterizado pela presença de grafita lamelar, é classificado conforme as normas ASTM A48 ou ISO 1083, que especificam as propriedades mecânicas e a quantidade de grafita. Ferro fundido nodular, também conhecido como ferro fundido dúctil, possui grafita esferoidal e é classificado conforme a norma ASTM A536, com foco na resistência à tração e ductilidade. Diferenças entre ferro fundido cinzento e nodular. As principais diferenças entre ferro fundido cinzento e ferro fundido nodular residem na microestrutura, grafita lamelar versus grafita esferoidal, e nas propriedades mecânicas resultantes. Ferro fundido cinzento, melhor para resistir ao desgaste e impactos moderados, mas com menor ductilidade. Ferro fundido nodular, melhor para aplicações que exigem maior resistência à tração e tenacidade. Características mecânicas da matriz metálica. Identificação das propriedades mecânicas, resistência à tração, dureza, tenacidade, etc. A matriz metálica do ferro fundido, formada durante o processo de solidificação, influencia profundamente as propriedades mecânicas do material, como resistência à tração, a capacidade de suportar cargas sem fraturar; dureza, a resistência à deformação permanente; tenacidade, a resistência à fratura sob carga. Como a microestrutura afeta essas propriedades? A microestrutura do ferro fundido, que é determinada pelo processo de solidificação, tem um impacto direto nas propriedades mecânicas. A grafita lamelar do ferro fundido cinzento oferece uma maior dureza, enquanto a grafita esferoidal do ferro fundido nodular proporciona melhor ductilidade e maior resistência à tração. Conclusão: a compreensão dos processos de solidificação,
as curvas térmicas, os diagramas de equilíbrio ferro-carbono e as especificações dos ferros fundidos é essencial para otimizar a produção de ferros fundidos e melhorar as propriedades mecânicas das peças. O controle preciso da solidificação e da formação de grafita pode resultar em ferros fundidos com desempenho aprimorado para uma ampla gama de aplicações industriais.